Bom, pessoal, a aula de hoje é de álgebra, tá? E vamos falar sobre igualdade de matrizes. Bem, igualdade de matriz, veja bem o que diz o teorema. Só é possível ter igualdade de matriz sendo de mesma ordem ou tipo. E o que quer dizer mesma ordem ou tipo? Durante as nossas aulas, no início do ano, nós estudamos que ordem de matriz é você dizer quantas linhas e quantas colunas. Então, veja, aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho a matriz A, que o elemento que vai corresponder à primeira linha e à primeira coluna tem que ser igual o da matriz B, que vai corresponder o mesmo tipo, ó, primeira linha, primeira coluna. Outro exemplo, tem a matriz A, que o elemento que vai entrar agora na segunda linha, terceira coluna, tem que ser igual o elemento que vai estar na segunda matriz, no caso que é a matriz B, que está na segunda linha, terceira coluna. Bom, em termos de exemplos, eu coloquei aqui a matriz A. Ela é formada pelos elementos menos 3, 5, 5 e 1. 3, 0, 35 e x sobre 2. Esta matriz, ela possui duas linhas e quatro colunas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, ela tem duas linhas e quatro colunas. Vamos ver se a matriz B é do mesmo tipo. Essa matriz B, ela possui ó, duas linhas. E 1, 2, 3, 4 colunas. Então, vejam que é possível haver a igualdade porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, eu posso continuar. Mas vejam vocês que eu dei aqui alguns elementos, alguns números e dei também algumas letras. E eu quero ver se o elemento da matriz A ele corresponde com o elemento da matriz B, se eles são iguais. Por isso que eu coloquei, ó, matriz A tem que ser igual à matriz B. Quando eu falo igual, os elementos da matriz A tem que ser o mesmo da matriz B. Bom, então vai ter que resolver algumas equações. Primeiro, o que você pega? Você vai pegar o valor que ele pede para você descobrir. Ele pede para você descobrir o valor de A, ele pede para você descobrir o valor de B, e ele pede para você descobrir o valor de C. E depois ele pede para você descobrir o valor de X, descobrir o valor de Y e descobrir o valor de Z. Então, todas as letras que tem dentro das duas matrizes, todas as variáveis, você separa para você ter certeza do que você tem que fazer, do que você tem que descobrir. Bom, o que eu fiz aqui? Tem alguns elementos que é bem simples. Vejam vocês, o valor de A. Então, o valor de A, ele não tá na matriz A. Ele está onde? Na matriz B. Ó. Veja que a matriz B você tem o A. E quem é o valor dele? Bom, nós sabemos que a posição desse elemento, ele está B, porque é a matriz. Ele está na primeira linha. E em que coluna? Segunda. Agora, você vai lá na matriz A e B e pega o que está na mesma posição. Então, quem é o elemento desses aqui que está nesta posição? Então, é o número 5. Aqui é a matriz A. O número 5 aqui, ó, ele está na primeira linha e ele está na segunda coluna. Então, você pode ver que o A vale 5. E o B? Quem é o valor de B? Então, B, você sabe que agora eu estou na segunda linha. Só que eu estou em que coluna? Quarta coluna. Então, agora você vai na matriz A e pega o mesmo que está na posição. Na matriz A, ó, primeira linha, segunda linha. Tudo bem. Só que o B, ele está na segunda linha e em que posição? Quarta coluna. Então, você vai lá na matriz A, segunda linha e pega o que está na quarta coluna, que é x sobre 2. Bom, aqui não tem como eu dar o valor ainda, porque eu preciso descobrir o valor de x. Não tem por onde eu correr. Tá? Então, agora vamos descobrir quem? O C. Vejam vocês que o C está na matriz B. Ó. E qual é a posição dele? O C, ele está, a matriz é B, primeira linha, primeira coluna. Quem é o elemento que corresponde a ele, que dá a igualdade dele? É o menos 3. Ó. Veja que o menos 3 ele está na matriz A, primeira linha, primeira coluna. Então, eu sei que o C ele vale menos 3. O A eu já descobri que vale 5. O B, ele vale x sobre 2. Ainda não tem como eu descobrir o valor do x, porque eu vou ter que resolver uma equação. Bem, pessoal, então agora nós vamos fazer o seguinte. Ó. Eu tenho que descobrir agora o valor de z, e o valor de x e o valor de y. Bom, vejam que eu tenho aqui ó, x mais y, certo? Da matriz B.
qual é o elemento que está nessa posição. Então, aqui é a matriz B, ele está na primeira linha, mas em que coluna? Terceira coluna, porque, ó, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Vai lá na matriz A e pega o correspondente dele. Quem é o número 5, ó, só que aqui é matriz A, ó, primeira linha, terceira coluna. Então, montando esse sistema, eu vou colocar, ó, x mais y igual a 5. Ah, professor, por que você sabe que vai dar um sistema? Porque eu tenho dois termos, e nos dois termos eu tenho duas variáveis diferentes. Agora você vai o outro, ó, tá vendo aqui, ó, x menos y? Então você vai na outra, que isso aqui está em que posição? Ele está na matriz B, segunda linha, mas em que coluna? Primeira coluna. Quem é o elemento que corresponde a ele? É o 3, ó, que aqui ele está na matriz A, segunda linha, primeira coluna. E aí eu vou colocar, ó, x menos y igual a 3. Bom, pessoal, isso aqui é um sistema. Vocês sabem que existem métodos para resolver sistema. Existe o método adição, comparação e substituição. Qualquer um que você queira resolver, dá para resolver. Mas como o sistema é um sistema simples, eu vou resolver pelo método adição. O que é o método adição? Vejam, você vai somar os termos. Mas veja um detalhe. Aqui eu tenho a letra Y e aqui eu tenho também a letra Y. E os sinais são diferentes. Pessoal, se isso aqui é o caso, ó, a letra sozinha ela vale 1. Se eu devesse R$1, fui lá e paguei a minha dívida de R$1, isso aqui dá 0, isso aqui anula. Então eu posso anular, posso cortar. Agora aqui, ó, 1x com mais 1x vai dar quanto? 2x igual. E o outro também eu vou somar, ó. 5 mais 3, 8. Mais um detalhe, pessoal. Eu estou somando os termos, mas vejam que se eu tivesse aqui, por exemplo, um menos aqui 3, aí no caso eu tinha que obedecer a regra de sinais. Eu já não ia somar, eu ia subtrair. Mas como o 5 aqui é positivo, o 3 é positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque não tem sinal de menos. Então eu somei. Aqui é a mesma coisa, ó, o x é positivo, o outro x é positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque não tem sinal de menos, aí eu somei. O x sozinho vale 1. Não esqueça, toda letra sozinha ela vale 1. O valor da letra é o número que está do lado. Aí agora eu vou resolver. Ó, tá? Veja que aqui é 2x igual a 8. Tudo que passa pela igualdade, não esquece que isso aqui não é termo, isso aqui é uma multiplicação. Então, eu vou deixar a letra sozinha e passar ele dividindo. Então, vai ficar 8 dividido para 2. Fazendo essa divisão, x é igual a 4. Opa, já encontrei o valor de x. O que eu tenho que fazer agora? Encontrar o valor de y. Você escolhe qualquer uma dessas equações para substituir. O processo disso aqui, ó, é substituição. Eu gosto de sempre na positiva. Ah, professor, e se não tivesse positiva? Você pega qualquer uma. A diferença, você vai ter que trabalhar a regra de sinais. Eu peguei a positiva, ó, x mais o y igual a 5. Eu já conheço o valor de uma delas, que no caso é o x. Então, o x vale quanto? 4 mais y igual a 5. Aí, resolvendo isso aqui, equação bem básica, segundo ano, sabe resolver uma equação básica. Aqui sim, pessoal, olha a diferença disso aqui para isso aqui. Aqui não é termo, aqui é uma multiplicação, 2x. Se está multiplicando, passa pela igualdade, eu dividi. E 8 dividido para 2 dá 4. Agora, isso aqui não está multiplicação, isso aqui é uma soma de termos. Se eu tenho soma de termo ou subtração de termos, tudo que passa pela igualdade eu troco de sinal. Aí, o que eu fiz? Eu mantive o 5. O 4 não é positivo? Ele vai passar negativo. E 5 menos 4, y é igual a 1. Pronto, então agora o que você fez? Você já descobriu o valor do x e já descobriu o valor do y. Ótimo, então vou voltar lá em cima no b. Para descobrir a igualdade do b, veja que é x sobre 2. O x não vale 4? Então, o que eu fiz aqui? Ó? No lugar do x, eu vou colocar 4 dividido para 2, que é igual a 2. Então, no caso aqui agora, pessoal, o valor de b vale quanto? 2. Então, vejam vocês que o b aqui, ele está em que posição? O b aqui, ele está na segunda linha, terceira coluna, certo? Então, vamos continuar agora. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Agora, nós vamos substituir os valores lá, ó. X, quanto é que vale o x? O x vale 4, certo? Quanto é que vale o y? O y vale 1, que eu fiz o cálculo. Quanto é 4 mais 1? 5. Isso aqui não é a posição do...
matriz B, primeira linha, terceira coluna, então o valor disso aqui, pessoal, vai dar quanto? 5. Agora volta lá na matriz A e veja, tá vendo A? Ó, primeira linha, terceira coluna, qual foi o valor? 5. Tá vendo que são iguais? E tem que ser iguais, porque nós estamos falando de quê? Igualdade de matrizes. Agora o outro aqui de baixo, veja o que o x, ó. O x vale quanto? O x vale 4. O y vale quanto? 1. Então, quanto é 4 menos 1? 4 menos 1 não dá 3? Veja que ele está agora na segunda linha, primeira coluna, matriz B. Vai lá na matriz A. Segunda linha, primeira coluna. Tá vendo que deu o mesmo resultado? Ó, 3 aqui e 3 aqui. Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Descobrir o valor desses dois aqui para ver se dá igualdade. O que eu fiz? Eu vou tirar, ó, A menos 5. Então, veja, isso aqui, ó, é a matriz B. Ele está na segunda linha, segunda coluna. Vai lá na matriz A e pega o que está na mesma posição, que é esse aqui, ó. Esse aqui, só que agora ele vai chamar matriz A, só que é o quê? Segunda linha, segunda coluna. Aí, o que eu vou pegar? Então, eu vou pegar, ó, A menos 5 igual a 0. Essa canetinha não está muito boa. Aí, o que você vai fazer? Ó, não esquece aqui que é um A. A menos 5 igual a 0. Então, você vai jogar o 5 para o outro lado, ó, que A é igual a 5. Vejam vocês que nós já descobrimos o valor do A. O A vale 5, então tem a igualdade. Agora o outro, ó, A mais 30. Então vamos fazer, ó, A mais 30, tudo isso é igual a quem? Agora vai lá. Qual é a posição desse A mais 30? Ele é a matriz B. Ele está na segunda linha, terceira coluna. Vai lá na matriz A. Olha ele aqui, ó, tá vendo aqui? Ele é segunda linha, terceira coluna, só que aqui é a matriz A. Quem é o resultado? 35. Então, vai ser, ó, A mais 30 igual a 35. Pronto, agora você resolve isso aqui, ó. Equaçãozinha básica. Então, você tem, ó, A é igual a 35 menos 30. Portanto, A é igual a 5. Vejam vocês qual é o valor de A que nós já tínhamos descoberto? Vale 5. Pessoal, então, montando agora a matriz. Você tem que realmente a matriz A ela é igual à matriz B. Todos os resultados foram conferidos. E o Z? Olha bem o Z. O Z, ele está onde? Ó, veja o Z aqui. Ele está na matriz B, mas ele encontra em que posição? Primeira linha, quarta coluna. Vai lá na matriz A. Ele é a matriz A. Ele está em que posição? Primeira linha e quarta coluna. Só que esse aqui é da matriz A e aqui é da matriz B. Então, Z é igual a 1. E nós já descobrimos que o Y é também igual a 1 e o X também é igual a 1. Porque até então, o que ele pede nesse exemplo é o valor das variáveis. Quem são as variáveis? A, B, C, X, Y e Z. Ah, professor, essas letras podiam estar em todas as matrizes? Não, se o C tiver aqui, com certeza aqui vai ser um número. Se o A está aqui, com certeza aqui vai ser um número. Ele pode estar em matriz diferente. Aqui pode ter letra e número, aqui também pode ter letra e número. Isso é chamado igualdade de matriz. Ok? Vou deixar isso é o exemplo, que tem uma forma de teoria. Agora eu vou passar um exercício e vou deixar vocês treinarem.